Olá, muito obrigado por estar conosco em mais este evento da Casa da Crítica. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria, mais uma vez, o Dr. Igor Capelato, que é um habitué aqui da Casa da Crítica, ademais de vir partilhar tanta coisa conosco, ele tem cursos com a gente, tem programas conosco também. Hoje, nosso encontro vai falar do porquê estudar Willem Flusser, tá? Esse autor tcheco-brasileiro, e sobre o qual o Igor tem um grande domínio, tá? Um conhecimento bastante especializado. Igor, muito obrigado pela tua presença, tá? E que alegria estarmos mais uma vez aqui. E, por favor, passo a palavra para você, se apresenta rapidamente aí, talvez a maioria do público já te conheça, mas te apresenta, conta um pouco para nós e da tua carreira, do teu fluxo de estudos, como é que o Flusser entra nele, antes da gente falar do Flusser propriamente. Bom dia a todos. Eu sou formado em comunicação e a comunicação, né, na área da publicidade me levou a diferentes caminhos pelos quais eu já traçava antes, que era a arte, desenho, pintura, fotografia e mais adiante o cinema. E com isso eu fui tomando um conhecimento, tomando um gosto por pesquisar, não só produzir, mas pesquisar um pouco da filosofia da arte. Entender um pouco esse lugar da comunicação pela arte, pela linguagem, pelas palavras, pela imagem, pelo movimento. E com isso eu já vinha de um histórico aí de psicanálise, psicologia, e aí eu me interessei pela psicologia, e mais adiante eu fui trabalhar com psicologia, que é o que hoje eu trabalho, né, na área da psicanálise. Então eu me formei em psicanálise, mas os conceitos gerais da psicologia estavam permeando ali. Quando a gente vai estudar arte, a gente estuda psicanálise, estuda Freud, estuda Lacan, principalmente, mas a gente estuda Jung também, né, a psicologia junguiana, analítica, e aí você junta tudo isso num caldeirão, e aí começa o quê? Começa a vir um monte de ideias, um monte de reflexões. Fui fazer mestrado e doutorado numa área de pesquisa da Unicamp, onde a gente junta filosofia, psicanálise, artes de um modo geral, incluindo o cinema. E aí a gente aborda diferentes temas aí filosóficos. E dentro desse entremeio entre mestrado e doutorado, o professor Ernesto Giovanni Bocara propôs que ele tinha recebido de alguém um livro do Willem Flusser, ele tomou conhecimento do conteúdo do Willem Flusser, ele propôs uma disciplina com Willem Flusser. Quando eu tive o primeiro contato, foi com um livrinho chamado Língua e Realidade, onde o Flusser fala sobre as diferenças entre culturas e, ao mesmo tempo, a partir das línguas, e ele fala desse abismo que há entre dois sujeitos dentro de uma comunicação. E aí ele fala do abismo enquanto cultural, estrutural, e, ao mesmo tempo, ele fala desse abismo enquanto divergências também de códigos que esses sujeitos têm. Cada um tem a sua perspectiva, a sua subjetividade, e elas entram em conflito quando a subjetividade de um interpreta de maneira diferente a subjetividade do outro. E a partir de então eu falei, nossa, muito interessante o Flusser, né? Porque ele amarra tudo isso que eu estava tentando organizar de pensamento. Então eu vou começar a estudar um pouco mais a fundo o Flusser. E aí eu descobri que eu já conhecia Flusser da época lá de trás, lá de 98, 99, início da faculdade de comunicação, onde a gente tinha visto 2 artigos do Flusser sobre design, onde o Flusser ele vai falar sobre a filosofia do design. E aí juntei tudo isso e falei, legal, agora eu vou fazer, estou entre o mestrado e doutorado, para iniciar no doutorado, vou fazer meu doutorado me baseando um pouco no Flusser. E comecei a tomar nota de alguns textos dele, começar a pegar mais livros, aprofundar mais. E foi quando começou a me aparecer
alguns livros do Flusser que chamaram a atenção. Primeiro, foi um livrinho que o nome parece bem estranho para muita gente, ele até soa estranho, e eu já vi em algumas livrarias colocarem como biologia, por ter um autor da biologia, um biólogo, que é o Louis Beck, francês, trabalhando junto com o Flusser, então eles colocam como sendo um livro de biologia, mas ele é um livro de filosofia, até um pouco mais do que filosofia, eu já vou adentrar nisso mais adiante, mas é um livrinho chamado Vampiroteusis Infernalis. Ele até assusta pelo nome, né? Mas esse é um nome científico de um molusco que vive na profundeza mais abissal do oceano. Só esse molusco consegue ficar nessa profundeza porque ele aguenta a pressão dessa profundeza. E o que chamou a atenção quando o Louis Beck estava pesquisando e quando chegaram notícias de que no Mar da China haviam se encontrado uma espécie desse molusco, o que chamou a atenção para o Flusser? Porque esse molusco, tudo no... O comportamento do molusco, seja biológico, seja de estrutural, seja de relacionamentos, ele vai totalmente ser antagônico ao comportamento humano. Enquanto o homem precisa de um outro sujeito, precisam de duas pessoas com gêneros diferentes para poder reproduzir, esse molusco reproduz sozinho, ele se reproduz com ele mesmo. Enquanto a gente precisa da luz para sobreviver, ele precisa da escuridão e ele gera a própria luz, e nós não geramos nossa própria luz. E aí, são pequenos detalhes, mas existe um conjunto de inúmeros detalhes onde esse molusco se torna o avesso do humano. E aí o Flusser começou a fazer um novo processo de filosofia, que é o que me chama a atenção, que é a filosofia que não é epistêmica, epistemológica, a filosofia que não é estrutural acadêmica, mas é uma filosofia que é da fábula. Ele começa a usar a fábula e as analogias com o mundo, aquilo que o mundo nos apresenta, para começar a fazer o processo dele de investigação do que é o sujeito humano, o que é a comunicação, e principalmente nesse livrinho ele vai conseguir explicar o conceito de abismo que estão nas obras anteriores a esse livro e estão nas obras posteriores dele, que vai ser o carro-chefe dele, junto com outro livrinho, que é esse aqui, que é A Dúvida. Porque o Flusser vai colocar que o grande abismo ali não é só as divergências culturais, estruturais e comunicativas, mas ele vai colocar que existe um processo de dúvida, que é importantíssimo. O ser humano é movido pela dúvida. Então, ele coloca, quando ele dá aula na USP, ele coloca, né, o acadêmico precisa, para fazer uma pesquisa, da dúvida. Ele gera uma hipótese e ele vai investigar se a hipótese é ou não é. O ser humano é movido pelo é ou não é. E para isso o ser humano tem que investigar. Quando o ser humano abstrai-se da dúvida, o que acontece? Ele se torna muito rigoroso num determinado lado, sem enxergar o outro e como se o outro lado estivesse errado. Só te pedir um brequezinho, Igor. A gente já está dando uma riqueza gigante aí de vários conteúdos do pensamento do Flusser, tá? Mas eu queria, até porque você já falou da USP, do livro e tal, e assim, eu queria nivelar uma conversa assim, um pouco mais básica, assim, tipo, ainda falar um pouco da vida do Flusser. Sim, sim. Antes de a gente entrar nisso. Mas a gente estava no seguinte ponto. Você deixou claro aí, assim, eu conheço o Igor, tá? Ele tem doutorado em multimeios aí, e já fica evidente que o Flusser é, assim, digamos, um banquete para os assuntos que você tem em toda essa frente aí. Estética, comunicação, o outro, aí a biologia, a filosofia da arte. Bom dia, Silvana, etc. Então, assim, você o conheceu a partir do meio acadêmico, tá? Nos seus trabalhos. E aí me permita a seguinte, uma pergunta, no teu doutorado você usou o Flusser de maneira expressiva? Então, aí a partir desses dois conceitos do Flusser que me chamaram muita atenção, eu comecei a investigar
um dos temas que eu estava buscando no doutorado, que era a partir da psicanálise, investigar os comportamentos no cinema. Então, como que a linguagem do cinema atinge, faz a gente assim, assistir um filme e falar assim, nossa, esse filme me afetou. Assiste um outro filme, não chama atenção. O que tinha nesses filmes que chamava atenção? E aí eu podia ir por um caminho, né, que era a imagem em si, que também poderia trabalhar com o Flusser, mas eu achei um outro lugar ali que tem muito a ver com a psicanálise e tem muito a ver com o que eu tenho trabalhado também na psicanálise, que é a questão do comportamento, da maneira de se comunicar não verbal, que é o gesto. E aí me apareceu esse livrinho aqui do Flusser, Gestos, que é justamente um livro no qual o Flusser começa a identificar que essa comunicação ela não é só das palavras escritas ou orais, mas ela é ou das imagens, mas ela é do modo como o sujeito se posta. E o gesto em termos de corpo e o gesto em termos de conceito também gestual. Quando a gente fala tipo um gesto político, um gesto social, e ele vai juntar esse conjunto todo. E foi aí que o meu doutorado eu investigo a questão do gesto e uso como base para explicar o gesto a linguagem do cinema. Então eu escolhi alguns filmes nos quais eu analiso o comportamento gestual. Ou seja, meu caro, que riqueza. Você achou um autor assim rico para não que eco, né, cara? Que fonte e que eco. Mas me conta aí uma coisa, vamos pegar um aspecto aqui. Wilhelm Flusser, tcheco-brasileiro, e tem aquela polêmica que ele veio para cá e não foi muito bem quisto para azar nosso. Conta um pouco aí, antes da gente entrar no conteúdo da construção de ideias do Flusser. Conta um pouco da biografia dele e aí a gente entra nas contribuições que o Flusser dá. Tá? Bom, vamos falar de um sujeito que estava numa época, num lugar no qual o conflito de guerra era constante, perseguição a judeus e, de um modo geral, perseguição a quem intervia com a educação, principalmente aí com a filosofia, fazendo as pessoas pensarem diferente daquilo que estava sendo imposto. Esse sujeito acaba tendo uma oportunidade, um convite que faz com que ele consiga escapar de lá, da República Tcheca, e aparecer no Brasil. Só uma coisa, quando que é o nascimento dele? O Flusser, vamos pegar aí as datas certinhas dele, para a gente poder... Porque é interessante a gente pensar que ele nasceu em 1920 e ele veio a falecer em 91. E no mesmo lugar. Quando eu digo o mesmo lugar, não é a mesma cidade, mas é o mesmo, exatamente o mesmo cômodo. Uau! É bem interessante. O Flusser, ele retoma as suas origens depois de um tempo no Brasil. Ele ficou aqui no Brasil por conta de uns 20, 30 anos para trabalhar com educação, vai dar aula, também escreve, dá muita palestra, escreve para jornais, escreve colunas, escreve para o que hoje a gente estão nos sites, né? Mas na época ele escrevia ali para um material que pudesse ser divulgado, vamos dizer assim, popularmente. Hoje o nosso popular é a internet, né? Mas na época você escrevia panfletos, escrevia o que tinha aqueles fanzines, que eram os jornaizinhos que você fazia impresso caseiramente para distribuir. Ele tinha muito essa galera gostava dele. Ele foi bem criticado porque quando ele chegou no campo acadêmico, ele estava trazendo uma coisa que não existia no Brasil. E em muitos países não existia. Que era o sujeito que falava da filosofia sem a base estrutural filosófica. Os livros dele não têm citação de autores filosóficos, não tem nota de rodapé, não tem bibliografia, não. Ele vai diretamente nesse caminho da fábula. Ele vai filosofando, analisando e vai chegando em alguma coisa
com base na própria experiência. É uma coisa não acadêmica, no sentido procedimental. Procedimento, E exatamente. pode ser mais vivaz. Agora, me conta uma coisa, ele escrevia em português? Ele escrevia ele tem livros em inglês, né, francês, né? Obviamente, ele tem os livros dele publicados na República Tcheca, depois ele tem os livros com o francês da França, estruturado para o francês da França, tem em inglês e tem em português. O Flusser, ele começou, no começo ele começou, teve alguns livros dele que foram traduzidos. Ele não concordou muito com isso, porque a tradução acaba que o autor que traduz traz algo pessoal na tradução. Se tem uma palavra que tem 20, 30 significados em outra língua, você vai escolher aquele que lhe convém, que você compreendeu. E talvez não seja o que o autor original queira. Então, o Flusser, ele era a favor de se traduzir autores que já não estavam mais presentes. Se você pegar um livro de 1600, 1700 e você nunca teve ele na língua portuguesa, você vai precisar de um tradutor para chegar para esse público. Mas, se o autor está lá, o autor pode, e aí ele vai escrever. E aí é curioso, porque se a gente vou pegar um dos livros dele, o Língua e Realidade. O Língua e Realidade, na versão original, ele não tem 2 capítulos, e também não tem na versão francesa, publicada na França, não tem na versão inglesa, mas tem na versão em português. E também não tem numa versão alemã, tem o alemão também, tem algumas publicações em alemão. Ele vai ter na versão portuguesa. Por quê? Porque ele vai falar de fenômenos da linguagem e esses abismos de comunicação da linguagem que acontecem na língua portuguesa. Então, ele começa a perceber que a cultura que envolve comportamento, envolve história, e envolve geografia, envolve psicologia, psicanálise e envolve a linguagem, principalmente, de cada sujeito intervém. Então, ele fala, nesse país, dá para eu trabalhar alguma coisa que no outro eu não vou trabalhar. Então, um grande exemplo que foi dado por escritores, poetas brasileiros a respeito do Willem Flusser. Então, alguns escritores, o Fernando Sabino é um deles, se a gente for pegar aí a Clarice Lispector, fala muito sobre isso, e eles conheceram o Flusser, o Flusser conheceu eles, né? Flusser participava muito dos congressos de literatura, os eventos de literatura, e esses autores, eles trazem uma explicação interessante. Escreva um livro sobre saudade e traduza-o para o inglês ou para o alemão, onde não existe a palavra saudade. Porque ela só existe na língua portuguesa, e não é qualquer língua portuguesa, porque tem algumas variantes da língua portuguesa que não tem a palavra saudade. É um cipoal, né, meu caro? Ele vai a uma grande questão da semântica, né? É uma coisa da existência da pessoa. Exato. Mas deixa eu pegar um aspecto. Aqui é correto, aqui no Brasil, no período que ele esteve aqui no Brasil, foi mais ou menos o apogeu do brilho intelectual dele ou não? Sim. Foi. O apogeu dele foi aqui. Foi. Ele era principalmente aqui, porque ele escreveu vários temas importantes da sua obra, né, aqui no Brasil. Tá. Ele estava em São Paulo, é isso? Isso. E essa polêmica que fala aí que ele era professor da USP, me perdoe, e aí não foi acolhido na USP por algum problema burocrático. Isso procede, é meio mito? Meio, digamos, da cabaçada da burocracia ou Exato. Não? O Flusser, até hoje, né, mesmo depois da sua morte, até hoje ele é perseguido, vamos dizer assim, pelo não academicismo dele. O lado não acadêmico dele incomodava muito, porque ele vai para um viés, e principalmente quando ele traz o conceito da dúvida, porque ele vai para um viés da importância do duvidar e não da afirmação. Ele teve uma polêmica aí interessante quando ele começa a colocar, eu vou pegar aqui o livrinho da dúvida, tem um capítulo aqui que ele vai falar
na dúvida aqui, ele vai falar sobre a questão que depois ele traz também em outros livros dele, em outros materiais dele, que ele fala justamente sobre a questão da hipótese e o quanto que a gente apresenta uma tese acadêmica, por exemplo, uma pesquisa, e a gente apresenta resultados que têm que ser afirmativos, enquanto que a pesquisa deveria gerar dúvidas e não gerar afirmações. E isso foi um dos pontos polêmicos aí, né? A rigor, essa ideia de dúvida está ligada com o discurso dialético, que ele nunca termina. Exato. E você tem toda aquela dificuldade que as instituições, inclusive as universitárias, querem funcionar com uma certa certeza funcional, né? Exato. Enfim, é muito complicado o autor não acadêmico ser visto na academia. Exato. Tá? E, enfim. Mas, ou seja, mas daí ele não foi mais. O pouco que eu sei, tá? Conheço muito pouco. Tem, inclusive, Língua e Realidade aqui, tá? E tá naqueles. Um dia vai entrar na lista, tá? Mas, assim, ele chegou a ser professor da USP e depois foi dispensado ou nem deu aula na USP? Não, ele chegou a dar aula, sim. Entendi. E aí, ou seja, e nós perdemos este camarada, nós perdemos esta inteligência, digamos assim, em termos práticos. E me conta uma coisa, a inteligência, vamos falar agora da inteligência do Flusser. Quais são os grandes tópicos aí? Você já falou diversos aí, mas tenta dar uma síntese para nós. O nosso encontro aqui, por que estudar Wilhelm Flusser? No que nos ilumina? Você já esbarrou um pouco aí da tua busca no teu doutorado, já falou de algumas frentes, mas vamos tentar dar uma síntese. Preciso buscar luzes sobre a realidade, resolver as dúvidas. Então vamos fazer um panorama aí para quem está chegando aí, quem nunca ouviu falar de Flusser. Então, assim, qual é o grande elemento, vamos dizer assim, qual é aquilo que eu proponho para as pessoas assim, falo, por que ler Flusser? Por que estudar Flusser? Para quem não conhece Flusser, por que eu estaria sugerindo conhecer Flusser? Isso. Bom, essa é a grande questão. Isso. Então, assim, eu sempre gosto de dizer, conheça Flusser, porque o Flusser ele vai ter 3 pontos importantes, que são esses que a gente estava falando, né? E tem um terceiro ponto aí, né? Que ele vai usar de uma linguagem que ela é fabulosa. Então, ele tem um livrinho chamado Naturalmente, onde ele faz pequenas crônicas, contozinhos, analogias, tipo, ele vai falar sobre a Lua para explicar um conceito filosófico estrutural humano. Ele vai falar sobre a vaca, então ele vai fazendo historinhas pequenininhas, assim, e causos, vamos dizer assim, para poder explicar o ser humano. E, a partir de então, ele vai trazer o primeiro conceito importante, né, dele, que é essa questão da dúvida. Então, ensinar o ser humano a importância de duvidar, não acreditar em tudo ipsis literis, mas poder duvidar não questionando e criticando, mas refletindo e podendo criar os próprios argumentos. Quando a gente fala das ilustres figuras do mundo, a gente pega aqueles livros lá que fala assim, as 10 mentes mais famosas da história da humanidade, por exemplo. Foram mentes que duvidaram e questionaram para criar, para poder desenvolver uma tecnologia nova, poder desenvolver uma ciência nova, um experimento novo aí, seja na área da medicina, da biologia, seja nas humanas, não importa qual a área, mas para poder se criar algo novo, precisa se ter a dúvida. Duvidar daquilo que existe e poder propor algo novo, poder propor algo diferenciado. Aí é interessante a gente pensar na questão da dúvida também, porque ela vai nos permitir poder enxergar opções, né? Variantes de um mesmo tema. Poder enxergar os 2 lados de uma história, por exemplo, ou os vários lados de uma história, e poder juntar as peças para poder construir a história. Flusser vai falar que a história de um sujeito, a história da humanidade, só é possível quando a gente junta todos os lados
das visões. Quando eu tenho o lado do olhar do outro e o meu olhar. E aí eu junto para poder construir a história. A outra questão importante aí dele é a questão do abismo, que a gente estava falando, que é para a gente poder entender o que gera de conflitos ou de advertências, né, pontos importantes que a gente tem que ter como atenção para entender a comunicação entre dois sujeitos, entre dois povos, entre duas estruturas semânticas, né, entre dois conceitos filosóficos, políticos, a gente poder entender o que gera de conflito entre esses dois pontos. Por que muitas vezes é difícil duas pessoas se comunicarem? De um modo mais amplo, vamos pensar na política do Brasil, esquerda e direita. Por que a esquerda e a direita entram em conflito? Qual é o ponto de lacuna, qual é o vazio que existe entre a esquerda e a direita que não permitem se comunicar de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais a convergir pontos que sejam distintos, mas encontrar um comum. E aí eu vou para a psicanálise e falo como é importante pensar no abismo, porque a gente está com os pacientes na clínica e as lives que a gente fez aí, né, com a doutora Andréia, com outros convidados aí, a gente sabe muito bem o quanto que a gente falou muito desse lugar do abismo. Sem citar a palavra abismo, a gente na psicanálise acaba falando do abismo. É o abismo entre o psicanalista e o paciente, é o abismo entre o adolescente que veio para a clínica e eu não consigo conversar com a minha mãe não me entende, meu pai não me entende, o professor não me entende. O que é esse não me entende? É um abismo, porque o adolescente tem um código cultural e uma maneira de se comunicar que o adulto às vezes não tem. Porque o adulto viveu uma outra época da sua adolescência. E aí tem um choque cultural e também um choque emocional, estrutural, psíquico, que faz com que hajam esses abismos. O sujeito que chega e fala assim, eu não consigo pertencer a nenhum grupo, eu estou na escola, não consigo pertencer a um grupo de amigos ali, não consigo fazer parte de nenhum grupo, porque eles gostam de uma coisa que eu não gosto. E aí não há comunicação, porque esse elemento que não é comum é um elemento de distanciamento que gera abismo. Então, como construir uma ponte sobre o abismo, que é um tema do Flusser também? Ele vai dizer, ele vai nos ensinar a construir essas pontes, a pensar maneiras de criar mecanismos para que as diferenças possam se comunicar. Então, olha uma pergunta. Na obra do Flusser, esse abismo, tá? Uhum. Só um instantinho que dá um bugzinho aqui. Na obra do Flusser, esse abismo, ele está muito centrado numa impossibilidade de comunicar, ou também numa dimensão aí psíquica, existencial, de se sentir tipo angústia, perdido, isolamento. Ele integra essas dimensões da comunicação e a psique nesse sentido? Sim, com certeza. E ele, principalmente, nos dois livros dele, que é o História do Diabo e o Bodenlos, que são os livros autobiográficos dele, são os livros onde ele vai trazer conceitos históricos que fazem parte da sua história e contar um pouco da sua história. Nesses dois livros, ele vai trazer um pouco disso, da própria experiência dele, enquanto nesse lugar de abismo das emoções, do psíquico, do estrutural da mente, que coloca o sujeito... Até tem um livro que é uma biografia dele, que não foi escrita por ele, mas por pesquisadores, que chama ele de O Homem Sem Chão. Justamente porque ele vai falar dessa coisa do pertencimento. Ele vai falar sobre... E aí vem o terceiro ponto importante da obra dele, que é chamar de estranho e estrangeiro. São os dois conceitos que ele vai trabalhar. Que bacana. Ele vai falar sobre o sujeito que se estranha no mundo
que não se identifica com aquele mundo e se torna estrangeiro do mundo que o cerca. Eu adoro essa frase dele. Linda, linda, linda. Somos estrangeiros do mundo que nos cerca. Teve alguma inspiração do Camus nesse ponto ou não? Sim. O Estrangeiro, do Alberto Camus, é uma das obras que o Flusser... Ele não cita nas obras dele, mas ele, em palestras, em entrevistas, ele fala sobre. E me conta uma coisa, há uma ligação entre essa intuição de um abismo com essa questão da dúvida? A dúvida é um jeito... Estou lançando eu aqui como pergunta. A dúvida é o esqueleto principal aí, vamos dizer assim, o alicerce principal para construir a ponte sobre o abismo. Porque é duvidando que a gente consegue encontrar aquilo que tem de diferente e aquilo que tem de igual. Se eu não duvido, eu caio no abismo. No abismo. Tá, grosso modo falando. Uhum. Tá. Mas que coisa rica. Essa questão do abismo perpassa as obras no modo geral? Tem algumas obras aí, tipo, é um assunto que me interessa muito, esses dois É um assuntos. tema, o abismo é o esqueleto de toda a estrutura narrativa do Flusser. Tá. Eu, por exemplo, se eu quero compreender, me interessa muito esses dois aspectos, o abismo e a dúvida. Tá? Ambos são de alto intelecto. Então, por exemplo, qual obra para eu começar? Bom, eu costumo fazer uma ordem cronológica aí para quem está iniciando, que eu falo assim, vamos começar pelo livrinho que parece ser difícil, mas começa pelo Vampiro Deuses Infernales. Começa vendo o que é esse conceito do Flusser de analogia, comparar duas coisas para mostrar as diferenças e o abismo, entender um pouquinho essa linguagem do abismo. A partir de então, eu sugiro o livrinho Naturalmente. O que é o livrinho Naturalmente? São várias historinhas, por exemplo, ó, tem uma aqui, ó, é a chuva. Ele vai falar da chuva, observação da chuva, ele vai falar um pouquinho, e aí ele vai começando a mostrar o sujeito que está observando a chuva, mas está do lado de dentro de uma casa, vendo pela janela, e ele vai falar sobre subjetividade, pontos de vista, sentimentos, sensações. E aí a gente vai entender um pouquinho esse abismo entre um elemento e o outro, que ele está lá no Vampiro Deus falando, quando a gente começa a ver como que o mundo funciona. Naturalmente é uma maneira de perceber o mundo. Aí depois eu sugiro entrar buscar pela internet, tem um sitezinho do Flusser, depois a gente pode até deixar o link aí para o pessoal, que foi compilado, organizado por alguns dos pesquisadores de Flusser, principalmente um dos Gustavo Bernardo, que é um compilador da obra de Flusser no Brasil, o cara que organizou essa obra do Flusser, né? E ali tem os artigos que ele escreveu. Então, por exemplo, ele tem um artigo que chama Pausa, da pausa. Ele vai falar sobre a importância da pausa. Ele tem um que chama Da Ficção, e ele vai falar sobre um mundo sendo visto como ficção, que depois vai aparecer nas obras dele, da escrita, do Língua e Realidade, no universo das imagens técnicas, que é o elogio à superficialidade. Ele vai começar a falar sobre o conceito de ficção, que é interessantíssimo também para quem estuda filosofia, para quem estuda sociologia, antropologia e principalmente psicanálise, onde a gente começa a entender o mundo que é construído pela nossa subjetividade, pela nossa mente, que aquilo que às vezes a gente traz para um sujeito, então, vamos dizer, o psicanalista com o seu paciente, às vezes ele traz um lugar que o paciente não existe, porque o ponto de vista dele é outro. Às vezes o professor traz uma explicação para o aluno na sala de aula e o aluno não compreende, não é porque o aluno não tem a capacidade cognitiva, intelecto ali estrutural para entender, é porque o ponto de vista do aluno, a observação sobre aquele conceito é diferenciada. Então, quando a gente fala de assuntos que não são lógicos, diretos, práticos, né,
são assuntos que demandam uma observação do mundo, e aí envolve emoção, envolve sentimento, envolve memória, envolve o outro conceito do Flusser, que é o gesto, né? Envolve todo esse lugar de se comunicar com o outro, e se comunicar com o mundo e pertencer ao mundo. Aí cada pessoa tem uma maneira própria de refletir, de pensar, e isso é interessante na obra do Flusser, porque ele nos faz pensar e colocar nesse lugar. Me permite uma coisa, ele está carregando, do que você conta aqui, em especial aquela passagem que você falou da antítese que ele faz do muro, tá? E etc. Ele está caindo para um aspecto, assim, centralidade na vida, né? Exato. A questão que existe é a vida. É a vida. Tá? Tudo meio está caminhando aí. E eu duvido do que eu vejo, de mim, do que eu sei, etc. Eu posso cair no abismo que dá uma ideia, uma tensão meio de morte, ou não sei o quê, e a ficção é real ou não é. Todas tensões manifestamente vitais, né? Com certeza. Ou seja, e aí, que coisa rica, que coisa rica. Não é uma pessoa até hoje aí muito falada. Não, né? Tá? E deveria. Sim, dentro do que você Isso esclarece aí. Olha, minha área de mestrado é na filosofia da linguagem, tá? E dentro do que você está dizendo aí, estão aportes maravilhosamente ricos do Flusser. Então, vamos aproveitar o gancho para a gente poder seguir para os dois próximos sugestões aí que tem a ver com a linguagem em si, que é o livro A Escrita e o livro Língua e Realidade, que eu proponho, depois que você já tem a ideia básica da dúvida, a ideia básica do abismo, comece a entender melhor o língua e realidade e escrita. O que é o língua e realidade? Se não um livrinho onde ele vai falar sobre o que é escrever, se comunicar a partir da escrita, a partir da fala, e o quanto que existe de abismo, que não é só o abismo cultural em si, mas da própria escrita, né? As palavras precisam de abismo para poderem ser compreendidas, precisa de um espaço entre uma palavra e outra. Ele vai até nesse ponto, que é interessante, do quanto às vezes a gente junta formulações. Então, sabe aquela brincadeira que a gente faz de recortar algumas palavras de um texto e dar um novo sentido? Ele vai a fundo nisso. E a gente pode pensar que hoje em dia o quão importante isso seria, se isso é, né, e poderia estar aí no meio educacional, quando a gente vê, por exemplo, uma notícia do jornal, e aí lá no telejornal aparece o documento que foi colocado lá politicamente, ou por um juiz, por um órgão aí de tribunal, e aí tá lá, tem esse documento aqui, no documento o sujeito falou isso. Eles recortam, faz aquele destaque, né, de 3, 4 palavrinhas ali, põe para frente do texto. Você não tem o texto todo, você tem o recorte que aquele sujeito que estava editando a matéria, aquele jornalista fez. A interpretação do jornalista. E aí é interessante pensar, olha o abismo que está ali de você não saber o todo e você não fazer a sua interpretação, você vai pela interpretação do outro. E aí a importância da dúvida também, né? E é interessante. E aí ele vai para o da escrita também ali, vai falar de alguns pontos. Eu vou pegar 2 pontos importantes do escrito, tem vários tópicos, né? Ele vai por, tipo, meta-escrita, letras, textos, tipografia, mas tem 2 pontos que eu acho interessante, que ele fala a língua falada e o do códigos digitais, que são 2 capítulos nesse livrinho que eu acho fundamental. Por quê? Porque ele nos permite pensar a língua falada enquanto estrutura, que é o que a gente está fazendo agora, falando. Então, a estrutura de pensamento da língua falada. A língua falada, a neurologia estuda de uma maneira bem intensa, né? O quanto que o escutar se transforma em imagem para a gente poder codificar e dar uma resposta. E o outro capítulozinho dele ali, para falar sobre essa coisa do digital, que é o que nós estamos vivendo hoje, a era do Instagram, TikTok,
Facebook, WhatsApp, nós estamos vivendo uma era onde a informação está ali, imagem e texto. A comunicação, ela é imagem e texto em alta velocidade. E em poucas palavras, porque você não tem o espaço de aprofundamento. O texto evoca sempre uma imagem. É o que você está colocando. E evoca uma imagem imbricada. E quando ele vai falar da questão do digital, vamos pensar que ele esteve numa época em que ele não pegou essa coisa da rede social, mas vamos pegar a rede social como exemplo, e aí a gente vai entender o grande abismo dessa comunicação. Porque você tem uma coisa enxuta e rápida, e vamos pegar a neurologia para a gente entender, e aí a gente pode pegar a semiótica, para quem é da semiótica vai entender, que é aquela coisa que a gente aprende em comunicação. Você tem A mais B, o A com B gera o C. O que é isso? Eu estou vendo agora aqui o Vicente, e aí eu olho o livro, e aí eu associo o Vicente ao livro e crio uma terceira suposição ali, uma terceira imagem. Imagina com aquele múltiplas imagens rápidas que estão passando e a mente criando uma terceira suposição ali. Então, essa é o grande abismo que ele vai falar ali da parte da leitura, escrita, comunicação, que é a gente ir juntando os pontos para criar um novo significado e esses pontos não estarem íntegros, né? São lacunas que a gente vai tendo que preencher. Ou seja, a gente vai preenchendo essa lacuna, sintetizando essas provocações de imagens aqui. Eu tenho que ter capacidade de projetar uma outra. Exato. Que é o que mais ou menos conta o caso que você falou aí do menino. O menino pode receber algumas imagens, mas ele não tem outra para apor. Exato. Que coisa... Sabe que eu estudo muito imaginário mapeado por Aristóteles. Exato. E tem vários aspectos muito próximos que você está dizendo aqui. Aristóteles já tinha essa ideia que há de haver uma imagem por trás. Tá? Exato. Só que a imagem, para ele, não é só imagem visual. Tá? Ela tem um pouco mais sutil. O Flusser pegou uma era em que a grande comunicação estava sendo a TV, que estava começando ali naquele boom, né, da TV, e a fotografia era o principal elemento, vamos dizer assim, você fazia uma notícia de jornal, você podia pôr o texto que fosse. Se você tivesse a foto, você trazia a sensação, a falsa sensação de realidade. Aquilo só é real porque tem um registro. Só que o Flusser começou a se incomodar com o que é esse registro, até onde esse registro é real, onde ele é ficcional, até onde ele é elaborado. E aí ele vai escrever um livrinho chamado Filosofia da Caixa Preta, que ele vai falar sobre a fotografia, e o Elogio da Superficialidade, que ele vai falar sobre imagens técnicas. E aí o que são imagens técnicas? Se não a imagem gerada pelo aparelho. A câmera, você pode posicionar, você pode escolher alguns recursos dela, mas no fundo ela vai gerar a foto daquilo que ela foi programada anteriormente para gerar. Se é uma câmera que só possibilita gerar foto preto e branco, a foto não vai sair colorida. Você pode escolher a cor, mas a foto não vai sair. Então, é só um exemplo bem simples, mas para entender esse mecanismo que hoje nós estamos vivendo aí com as IAs, né? Hoje nós estamos vivendo com as inteligências artificiais aí, que são programadas, mas ao mesmo tempo elas conseguem se autoprogramar, gerir novos dados, e aí a gente pode usá-las para algum mecanismo, mas elas vão ter uma parcela, entre aspas, aí de autonomia, né? Até porque o usuário delas tem baixo poder de duvidar. Exato. E aí o grande gargalo é esse. Se vocês procurarem na internet, vocês vão digitar lá a primeira máquina fotográfica. Tem uma foto da primeira máquina fotográfica. Em alguns poucos lugares, você vê contando ali que criaram-se uma segunda, uma terceira máquina, estavam fazendo experimentos com as máquinas fotográficas, e essa segunda ou terceira máquina pôde registrar a primeira máquina que estava ali. Mas
na grande maioria das notícias, saiu assim, essa é a primeira máquina fotográfica no seu primeiro uso. E aí vem a grande questão que nos faz remeter a Flusser e faz entender Flusser na questão da dúvida. Como você pode ter a foto do primeiro uso da primeira máquina fotográfica se a máquina estava sendo colocada para tirar a primeira foto? Quem tirou essa foto se não tinha a máquina? Aí eu até coloco um pensamento ali que alguns autores colocaram, o pessoal da filosofia que escreve aí para jornais, chegaram a ter uma brincadeira num congresso aí também, a gente brincou um pouco com essa imagem, falando assim, foi a coisa mais simples para se explicar, foi um viajante do tempo. O cara pegou uma máquina do tempo, voltou e tirou a foto. Porque é a única explicação que a gente teria para a primeira máquina fotográfica tirar foto de si mesma. Se não é espelhado, não é nada, eles estão montando a máquina para tirar a foto. Então, olha que curioso, né? Como que, às vezes, a interpretação que foi feita já partiu de um lugar de incerteza e um lugar de, entre aspas, fake news. O sujeito que escreveu que é a foto da primeira máquina fotográfica sendo montada, talvez ele não tenha nem dado conta que ele falou isso. Ele não tenha percebido a falha ali nessa comunicação. Porque o abismo, muitas vezes, ele não é de um lugar de gerir fake news, mas de um lugar de que o sujeito não dá conta da falha que ele tem ao se comunicar. E o Flusser traz muito isso, a ideia de que dessa falha que é do próprio sujeito. Que na psicanálise a gente fala de ato falho, por exemplo. A gente fala desse lugar do sujeito dizer uma coisa que queria dizer outra. E às vezes ele dizer uma coisa que soa como errado, como falso, mas que na verdade ele não deu conta daquilo. E vamos pensar que a nossa mente é assim. Quantas vezes a gente fala assim, eu lembro de quando eu tinha 7 anos, que eu fiz isso. Aí outra pessoa da família, tipo pai, mãe, irmão, coisa fala, mas isso não foi assim, foi diferente. Por quê? A nossa mente junta tudo que é afetivo daquele lugar e constrói imagens daquilo que a gente muitas vezes não lembra, não registrou, ele vai construindo de uma maneira fabulosa, de uma maneira ficcional. Então a memória tem muita ficção. Não significa que a gente esteja criando uma memória falsa, mas a gente está criando uma memória a partir de códigos que nós temos para poder compreender aquela historinha. Lembra do caso de uma menina que foi abusada, uma criança aí que foi abusada sexualmente e as pessoas não estavam acreditando nela, até que uma policial acreditou na história da menina e foi atrás de investigar, porque a menina dizia que um urso tinha atacado ela no centro da cidade. E aí todo mundo achou que era um absurdo, que era uma invenção, e aí era porque ela enxergou o trauma fez com que ela enxergasse aquele sujeito que abusou como um urso. Ela jogou para essa imagem fantasiosa para poder dar conta do trauma. Ela não ia conseguir imaginar o sujeito, ela teve que transformar em algo simbólico que desse conta da uma criança, né? Ela não tinha elementos para lidar com aquela situação, entender o que estava acontecendo. Então ela disse que um urso atacou ela. Se não fosse essa policial dando conta de que aquilo poderia ser algo real, ela não ia atrás de o que é o urso atacando a menina e aí descobrir que a menina tinha sido abusada. Então, olha como que a gente vai transformando simbolicamente, e aí esse é o lugar da ficção. A ficção não é irrealidade, a ficção não é falso. A ficção é o construto da nossa mente de acordo com os nossos códigos e as nossas capacidades emocionais de lidar com aquela imagem. Se a imagem é traumatizante, a gente vai construir ela de uma outra maneira para dar conta daquela emoção. Não sem outro motivo, o autor em questão foi trabalhar com fábula, né? Com fábula, exatamente. E não tem, e fábulas podem ser muito reais. Com certeza. Elas tratam de sentimentos reais.
Sim. Tem algum fabulista que ele bebe mais ou ele mesmo cria suas fábulas? Ele cria suas próprias fábulas. Ele não cita nenhum fabulista, mas ele conduz seus textos, né? O Flusser conduz seus textos em forma de fábula. Eu vou pegar um pequeno trechinho aqui no Naturalmente, só para a gente ter uma ideia. Eu separei um trechinho aqui que ele fala da Lua. Então, deixa eu pegar aqui um trechinho interessante. Ele vai Quanta dizer... riqueza, hein, meu caro? Quanta riqueza. Olha que interessante. Ele vai dizer aqui, agora, tal contradição se tornou possível. Podemos, doravante, duvidar da Lua, mas de maneira diferente. Por exemplo, como sabemos que alguns tocaram nela? Por que termos visto o evento na TV e por termos lido nos jornais a respeito? Imagens na TV são duvidosas, podem ser truques. Se vêm acompanhadas da inscrição Live from the Moon, ou seja, ao vivo da Lua, passam a ser não apenas duvidosas, mas suspeitas. Quem diz está chovendo e isso é verdade, diz menos que aquele que diz apenas está chovendo. E quanto aos jornais, a sua credibilidade não é absoluta. Então, ele começa a colocar essas pequenas narrativas que a gente vai vendo aí no dia a dia, e aí a gente pensar, né? Por que é que tem gente que até hoje não acredita que o homem foi para a Lua? E por que é que tem gente que é convicto que o homem foi para a Lua? Vai muito desse lugar mesmo de subjetividade e de percepção. E quem duvida, quem não acredita que o homem foi para a Lua, vive aquele lugar do lugar que ele chama de lugar da vivência. Enquanto eu não estou lá, eu não consigo ter a certeza de que aquilo existe, porque a imagem ela pode ser manipulada a partir do momento em que a própria referência, que é a televisão, mostra que existe um estúdio no qual você pode montar um cenário para filmar. O tal do making of, que é quando você mostra os bastidores de uma produção, você mostra o quanto falso é aquela produção. Então, você faz um filme que tem um animal ali, um cachorro. E aí você fala, nossa, que legal, conseguiram fazer o cachorro fazer essa cena, tal. Ou então tem aquelas pessoas que falam, nossa, maltrataram o cachorro para ele poder fazer essa cena, tal. E aí, de repente, você olha os bastidores e o cachorro foi feito digitalmente. Então, olha o quanto que essa... E aí você começa a duvidar, porque enquanto você está no cinema de ficção, enquanto você está na telenovela, enquanto você está no seriado, você aceita aquilo como algo montado ficcionalmente. Mas a partir do momento que você começa a pensar que o telejornal, a notícia, também pode ter sido montada, e aí você cai naquela questão que na década de 70, 80, e depois, anos 2000, começou a ter uma discussão também nas áreas de comunicação, nas faculdades, tem alguns trabalhos sobre isso, o quanto que você pode pegar uma reportagem de 10 anos atrás, jogar ela na televisão e botar um selinho lá em cima escrito live, e dizer que ela está acontecendo naquele exato momento. A propósito, isso tem mais do que peixe no mar, né? Exato. Enfim. Ou seja, me conta uma coisa. Fica claro que ele tem uma ocupação da semântica, essa questão também, a comunicação, mas uma comunicação para mim também, eu mesmo me comunicar, eu mesmo estar num abismo, se eu falho, eu mesmo não me compreendo, eu tenho que duvidar de tudo e etc. Tem algum fato biográfico dele, algum drama sabido assim? Por que ele teve essa ocupação desta zona de interesses? É meio sabido ou não? Algo assim... Não tem muito na biografia dele, não tem muito a respeito, mas o pouco assim que se fala sobre essas questões de comunicação surgem primeiro quando ele se depara com o livro dele traduzido de uma maneira em que incomodou, os primeiros textos dele ali traduzidos. Tem a questão dele
mudar abruptamente de cultura, de país, sair de uma República Tcheca e vir para o Brasil. E isso, esse choque cultural faz ele perceber que existe esse grande abismo, né? Olha só, eu ia lançar outra hipótese. Uhum. Eu ia lançar uma hipótese aqui na especulação, que é um homem que esteve muito próximo da guerra. Sim. A guerra é um lance de abismo que, tipo, não achou uma ponte. Uhum. Caiu todo mundo no abismo. Ademais, guerra é propaganda. É. Guerra é uma imensa máquina de E propaganda. esse é um outro ponto importante, porque olha o que ele vai escrever, ó. Ser judeu. Tá. E aí, olha o grande abismo de ser judeu numa época em que ser judeu era... Tem um comentário da Silvana: a percepção da realidade é totalmente pessoal, mas a manipulação das massas se vale da credibilidade de muitos. Fake news também. É a grande questão. Uhum. A fake news é uma manipulação. Uhum. O combate à fake news, por sua vez, também tem tudo de manipulação. Uhum. Enfim, é um jogo. O problema é pesado. Uhum. No limite, quem deve ter a capacidade de duvidar? Eu Vicente Lourenço, não acredito em nada. Uhum. A priori, não acredito. Uhum. Mas estou todo dia tentando resolver um pouco dessa dor. Com certeza. Deixa eu ver se tem Eu mais acho que comentários aqui também. com Fiquem à conta vontade. disso que ela falou, né? Eu acho que é interessante a gente trazer algumas questões aí da importância assim do Flusser para quem não é filósofo, quem não é psicanalista, quem não é sociólogo, de um modo geral, para o leitor que não está buscando dentro da sua área, mas para uma leitura do dia a dia, né? Que tem toda essa questão do duvidar e tudo mais, tem dentro desse lugar aí que, né, da manipulação e tudo mais, o Flusser faz a gente entender um pouco o que o Freud escreveu lá nos primórdios de 1900 sobre a questão da psicologia das massas, aquele lugar onde o sujeito é manipulado, né? Então, um grande grupo que é manipulado por um sujeito perverso, que usa da manipulação para convencer o grupo a torná-lo pedestal ali, subir no pedestal, né? Torná-lo sujeito de poder. Então, pensando um pouquinho nessa questão, aí a gente pode pensar que a manipulação, usar os mecanismos, hoje aí as inteligências artificiais, né? Outrora lá a fotografia e tudo mais, a televisão, usar esses mecanismos tecnológicos, como o Flusser coloca aí, né? Que geram imagens técnicas, e usar esse mecanismo para manipular é uma maneira da gente chegar a pensar que o sujeito é manipulado não é pelo discurso, é pela formulação desse discurso. Porque eu posso dizer muita coisa, se eu não mostrar, o sujeito não... Enquanto não é mostrado, o sujeito não tem. Então, é preciso gerar a vivência visual e imagética para que o sujeito possa tornar aquela fala uma afirmação. Então, eu posso dizer, aumentou o índice de pobreza. Ok, enquanto eu não mostrar o índice de pobreza, as pessoas passando necessidade, aquilo não se torna... Pode ser um dado que é questionável. Então, se manipula a imagem para tornar o questionamento inviável. Porque o ser humano, ele nasceu da imagem. Vamos lembrar que lá na caverna o ser humano se comunicava por pinturas, por imagem. Acima de tudo, a gente aprende por exemplo, mais do que por ideia. Exato. E a imagem puxa para uma ideia de exemplificar. Tem um comentário do Fabrício aqui que eu vou lê-lo, porque senão depois na edição não aparece o texto. Tá? Flusser fala sobre a filosofia da fotografia, que a imagem captura uma realidade que transcende o aspecto linear da história, da realidade. A fotografia ou o filme tenta assimilar vários pontos de vista,
a fim de talvez resolver o abismo na realidade. Daí, o que ocorreu é que os criadores da história, os políticos, os ideólogos, entendendo isso, começaram a criar a história com o objetivo de registrá-la na fotografia. Isso aqui é muito sério, isso você vê na rede social direto. Vou pôr a história para a fotografia. Tá? Ou seja, a história é manipulada pensando na imagem que será registrada para o mundo. Olha que coisa bem lúcida. Hoje, com a mídia social, com o Instagram, com fake news, isso é mais evidente ainda. As pessoas não necessariamente vivem na realidade ou no mundo, e sim vivem na imagem. Ou criam situações perfeitas para serem capturadas na imagem. Rede social na veia. Né? Isso, penso, cria uma dissonância do real versus imaginário. E apesar de criarmos uma realidade incrível online, nossa realidade interior é totalmente diferente. Bem interessante. Do Fabrício. Muito rica mesmo. Vamos falar aí, o Flusser traz um pouco desse lugar mesmo, que é um lugar que nos estudos de fotografia, os estudiosos de fotografia, a gente está falando aí do filósofo que estudou fotografia também, que é o Roland Barthes, por exemplo. A gente vai falar aí de fotógrafos que também fizeram teoria sobre fotografia, Sebastião Salgado aqui no Brasil, que é uma pessoa importante. Nós estamos falando aí de Susan Sontag, que é uma escritora e fotógrafa e que permeou por esse lugar do conceito da fotografia, e eles trazem uma coisa interessante chamada de fotografia, que a gente fala da fotografia manipulada, onde eles falam da fotografia ensaiada. E aí é legal, porque a palavra ensaio no academismo é o quê? É você pressupor uma ideia a partir do seu ponto de vista. A fotografia, ela pressupõe uma ideia a partir do ponto de vista, onde ela pode ser uma manipulação artística ou ela pode ser uma manipulação política, social, ideológica. E aí, o que é esse lugar que o Flusser traz de construir a história para a fotografia? Ou hoje, construir a história para o cinema? O Flusser, no final de carreira, vai falar sobre o vídeo. O que é esse lugar de construir? Eu construo a partir daquilo que vai me posicionar de um modo favorável em relação ao outro. A velha manipulação. A manipulação nada mais do que eu construir uma ficção na qual eu me coloco como sujeito, vamos dizer assim, saudável da situação. Tá, se dá um interesse em mentir, a famosa mentira, você cria um mundo lá, enfim. Agora você tem e aí é interessante nessa reflexão em que lá atrás, como que a história foi mudando um pouco, né? A gente pensar, quando o Flusser começou a escrever sobre isso, os primeiros ensaios dele vieram de um lugar onde a fotografia era manipulada para o sujeito se enaltecer. E aí ele vai percebendo que a fotografia começou a ser manipulada para nascer o inimigo, construir inimigo. Saiu do sujeito que era o herói para o sujeito fazer uma foto manipulada para agredir o outro. Depreciar o outro. Então, começaram a se ter imagens de sujeitos violentos vietnamitas, por exemplo, e que hoje já se mostrou que foram manipulações, mas que são... Então, assim, o Vietnã tem um lugar que a gente precisa combater. Ao invés de dizer nós somos os heróis, não. Nós vamos combater o inimigo, esse mostra o inimigo. O nome Vietnã tem que evocar uma imagem ruim, amedrontadora. Então, assim, o quanto que hoje, por exemplo, quando a gente assiste um telejornal e a gente vê aí o conflito Rússia-Ucrânia, por exemplo, a gente vê destruir um prédio lá que tinham crianças, mas
vamos dizer assim, dos 10, 15 minutos de uma reportagem, a gente vai ter 30 segundos do lugar destruído e talvez das vítimas. Mas a gente vai ter, maior parte do tempo, os dois sujeitos que encabeçam a história, o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia. Eles estão, em maior parte do tempo, sendo mostrados os tanques de guerra, os aviões, os armamentos. Por quê? Porque a vítima que mostra o quanto que o sujeito é ruim, perverso, não pode ser mostrada, porque senão você tira aquele lugar do sujeito enquanto potência de que ele tem razão de fazer o que ele está fazendo. Se mostra a foto durante 10, 15, 20 minutos, às vezes até meia hora, de um jornal sensacionalista, desses que a gente vê às 6 horas da tarde, que fica mostrando lá, esse sujeito, mostra a foto do cara, mostra lá, mostra o bandido. Não tampa a cara dele, não, mas não mostra a vítima. Não expondo a vítima, mas mostrar a situação da vítima. Não precisa mostrar a imagem da vítima, mas mostrar que houve vítimas. Falar sobre esse lugar de quem está angustiado, não, a gente fala do sujeito que atacou e enaltece o sujeito. Dá visibilidade para esse sujeito que agrediu. Sim. Tem um comentário aqui do Fernando. Poderia falar um pouco sobre como o Flusser trabalha o espelho como um ser em oposição? Como isso pode se ligar à polarização atual? O confronto de espelhos poderia causar essa sensação de vertigem, de abismo, talvez então tirando o chão, causando insegurança, medo e reações caóticas? Sim. O conceito de espelho é o quê? É você se ver naquilo que é oposto a você. O espelho é a ideia do oposto. Eu me vejo, mas eu me vejo espelhado, eu me vejo no oposto. O Flusser vai trazer esse ser em oposição lá no Vampiro Deus Infernales, quando a gente olha uma criatura completamente oposta a nós, e a gente começa a ver o quanto que nós somos frágeis, o quanto que nós somos falhos. Se acabar a energia, não tiver, por exemplo, uma vela para acender, eu não tenho como fazer o fogo e acabou a energia. Eu fico no escuro. O outro sujeitinho ali que está lá no abismo, ele gera a própria luz e ele não precisa de ninguém para isso. Então a gente começa a perceber o quanto, ao fazer o espelhamento, seja nesse caso do Vampiro Deus, ou seja, olhando para outra pessoa, olhando para outra cultura, a gente vê a nossa falha. O Flusser, ele traz nas entrelinhas do ser judeu, ele traz uma questão interessante, que o quanto que os conceitos judaicos talvez incomodaram aquele sujeito que falou que tinha que exterminar judeu. Porque talvez aqueles conceitos lá tenham mostrado quão falho ele é, o quão ele está ali num lugar de que o outro aparenta ser melhor do que ele. Sim. Eu vou lembrar de uma coisa que está na história, muitos historiadores falaram, e acho que vai bater com essa questão do espelho aí, desse lugar que o Fernando falou. Vamos lembrar de que alguns historiadores trazem essa questão de por que o sujeito europeu se incomodou e transformou em escravo o sujeito africano. Porque ele começou a ver quantas coisas o sujeito africano tinha que ele, sujeito europeu, não tinha. Principalmente o corpo físico saudável. Que o sujeito europeu tinha a fragilidade de muitas coisas, muitas doenças, e que o sujeito africano não tinha, e ele começa a perceber, e isso incomoda. As guerras de conquista são por incômodos, né? Incômodos. Isso Destruir bibliotecas, como se foi feita na história na antiguidade, se tacava fogo em bibliotecas, porque se tinha medo do conhecimento do outro, porque eu não consigo atingir intelectualmente um lugar de compreensão daquele conhecimento. Quanta coisa só da passagem do pomo da discórdia já nos ilumina.
tanto, mas eu vou fazer uma leitura aqui que eu acho que está bastante associado, dá para associar, do Fabrício. O conceito do abismo é somente entre dois sujeitos, eu e a outra pessoa, ou eu e a sociedade, ou existem também abismos interiores? Por exemplo, o abismo entre o meu eu hoje e o meu eu no passado. Como criar uma ponte entre estes abismos interiores? Penso que isso tem enorme importância na psicanálise. Também penso que o abismo, quando observado e não entendido, olha, cria uma enorme ansiedade e medo. Olha que observação importante. O que talvez contribui para certos distúrbios psíquicos, como a despersonalização e a desrealização e desassociações. O espelho, nesse sentido, seria uma exposição do abismo interior no exterior. Lindo isso aí. No momento em que o paciente procura entender que abismo existe, que o abismo existe, e que não é algo a ser temido, e sim, talvez, um aspecto natural de ser. Isso alivia a ansiedade e permite pensar mais logicamente e claramente a fim de resolver seus problemas interiores. Nossa, muito profundo, né? Importantíssimo. E essa reflexão traz um pouco da... Vamos pensar que eu vou falar um pouco da psicanálise para a gente colocar esse lugar do abismo aí, então. Vamos pensar que o ser humano, qual que é a tríade que rege a composição psíquico-emocional que monta o sujeito eu para o ser humano? É a id, que são os nossos impulsos, as nossas pulsões, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, é o lugar do instinto. O ego, que é a formulação da nossa estrutura psíquica, do que o eu sou, o que eu sou, os mecanismos culturais, tudo vai ali para o ego para formular uma imagem do sujeito. E o superego, que é a instância que regula a gente entender regras, normas e conseguir conviver com os outros. Entre cada uma dessas instâncias, entre a id e o ego, entre o ego e o superego, entre a id e o superego, existem abismos. Existe um lugar de abismo que é o sujeito que, em algum momento lá atrás, ele teve um recalque, teve um bloqueio, teve alguma situação ali de trauma. E aí, esse abismo traz essas questões que o Fabrício colocou aí, né? Então, traz um pouco da despersonalização, desrealização, porque é como se aquele sujeito lá de trás é diferente do sujeito hoje. O eu do passado é diferente do eu do presente. O eu do presente tem uma sensação de não pertencer porque ele está enraizado no eu do passado. Então, eu não consigo pertencer ao hoje porque é diferente daquele eu do passado. Enquanto esses eus não se comunicarem e se interarem como um único eu, o sujeito do passado parece que teve uma vivência que o do presente está fora desse lugar. Vai lá o estrangeiro que o Flusser fala. Eu me sinto estranho no mundo ao qual eu pertenço, eu sou estranho ao mundo ao qual eu pertenço porque eu estou em outra época, outro lugar, outro sentimento, outra sensação, outro conflito. Eu estou preso lá atrás. E olha, me permita, e essa questão da comunicação como um ponto desse abismo, desses meus eus. Eu aprendi com o Lúcio Packer, que é o fundador da filosofia clínica, a grande importância de registrar a comunicação literal que o partilhante traz, para mostrar para ele como ele se comunica, para ele ter aquele contato. E a própria comunicação dele, ele conhecer que esse estranhamento dele com o que ele comunica, tá? Em termos absolutamente literais, as mesmas palavras e tal. E, enfim, quanta riqueza, meu caro, por uma abordagem do Flusser que perpassa psique, comunicação, estar, enfim. Para a gente poder amarrar tudo isso, eu sei que já estamos chegando no nosso horário, né? Mas eu queria amarrar um pouco isso com uma frase do Flusser, que ele vai dizer:
E aí a gente vai entender que a dúvida vai criar essa ponte entre o eu e o eu do passado também, que vai poder fazer essa comunicação que o Fabrício estava colocando aí, que o Fernando também trouxe, do espelhamento e tudo mais, onde ele fala que a dúvida desfaz a ingenuidade. A dúvida cria uma nova fé que deve ser reconhecida como fé e não como certeza, para tornar melhor do que a fé primitiva. E aí, eu acrescento aí outras pequenas palavras, frases do Fusser, onde ele vai dizer que a dúvida é o que nos faz refletir se aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, é de fato uma situação que está pertencente ou se não é uma maneira de fugir daquilo que nós consideramos como real. E aí tem a ver com essa despersonalização. Sim. E fanatismo, tanta coisa por trás, né? Coisa boa, meu caro. Deixa eu pedir aqui, nosso horário realmente urge, tá? Que rico, quanta riqueza nisso. Eu já anotei aqui. Como eu falei para você, eu tenho linguagem e realidade, mas eu vou segurá-lo, eu vou ler o Vampíricos aí primeiro, tá? E, enfim, deixa eu perguntar se tem aqui, tem um comentário do Fabrício, que eu já vou ler, e aí se alguém tiver mais um comentário, por favor, proveja já, tá? E você poderia sugerir alguns filmes que exploram esses conceitos do abismo? Temos várias propostas aí para a gente pensar. O abismo enquanto... Vamos pensar, para a gente poder falar um pouco do Flusser, ter esse lugar da fotografia, da imagem, da manipulação, e aí a manipulação enquanto lugar de poder pensar o abismo, eu sugiro... Tem um filme chamado... Deixa eu pegar os nomes certinhos aqui, né, para a gente poder... É O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. É um filme interessante, porque vai lidar com a coisa da memória, e aí tem a ver com o abismo, né? A questão da construção de memórias, o sujeito que quer apagar a memória dele, quer apagar a história dele. Então, é um filme que aí vai refletir um pouco sobre esse olhar para o passado aí. Então, é bem interessante. Vamos pensar no Show de Truman, Jim Carrey. Show de Truman é um filme interessante sobre a construção ficcional de uma história, de um sujeito. E o quantos sujeitos não vivem histórias ficcionais, né? Porque ali foi um reality show que foi montado, que esse sujeito nasceu nesse reality show, e ele dá conta que ele está vivendo uma coisa manipulada, mas quantos de nós não estamos vivendo esse lugar do manipulado pelo outro, né? Então é bem interessante, né? Pensar um pouco nisso. Eu gosto de um filme que traz uma reflexão mais densa, né? Que é o Cisne Negro, com a Natalie Portman, porque ali tem outros conceitos que são abordados, né? Como a esquizofrenia, tem outras situações, mas ali tudo, vamos dizer assim, a situação psíquica que ela está vivendo, a intensidade psíquica e os transtornos que ela está vivendo são reflexos de uma percepção de um lugar de abismo, onde existe um mundo que foi colocado, um mundo que ela deseja e o abismo entre esses dois lugares. O Cisne Negro até a gente fez o primeiro trabalho do Igor conosco foi o Cisne Negro, que infelizmente a gente perdeu o vídeo, tá? Mas, enfim, mas foi aí que a gente começou o nosso primeiro trabalho. E tem um filme que é uma espécie de um documentário que chama O Professor Polvo. Tem aí, acho que se não me engano, na Netflix disponível, que é a história de um sujeito, é um documentário de um cara que começou a mergulhar, tal, ir para um lugar lá onde tinha um polvo que se torna tipo uma espécie de um amigo dele. Anos depois, quando ele vai lá, esse polvo tá lá e meio que reconhece o sujeito e tem toda uma narrativa ali
que ajuda a gente a pensar nesse vampiro Teus Infernales, a pensar nesses opostos que se atraem enquanto espelhamento, para a gente se ver. Então tem uma narrativa interessante ali também, que é interessante para a gente pensar, né? Tem muita coisa Uhum. na arte do cinema, né? Vamos ver, até acho que tem mais um comentário aqui. Qual o nome do livro dele sobre escrita? Pergunta a Silvana. A escrita. Aí tem a futuro para uma escrita. Essa pergunta não está em todas as versões dele. Na versão em português tem esse subtítulo, né? A futuro para a escrita. Estão sendo editadas as obras dele ou aquela coisa que tem que buscar no sebo? Hoje elas estão começando a ser... Algumas edições novas estão começando a sair, mas as obras dele foram reeditadas pela editora Ana Blume, que é uma editora que está sendo importantíssima, né? Porque as obras elas eram bem dispersas. Algumas editoras tinham as obras dele que falam de comunicação e design, outras editoras tinham as obras que falam de linguagem, por conta das linhas editoriais. E a Ana Blume conseguiu fazer o compilado e publicar o conjunto da obra do Flusser. Quanta coisa boa, meu caro. Uhum. Vamos avante, isso aqui é um primeiro conversa, por que estudar Wilhelm Flusser? Eu acho que a resposta foi muito satisfatoriamente dada, muito ricamente dada. E oportunamente a gente vai fazer, tem muito viés para extrair daqui. E, enfim, seguramente nós vamos trazer aí, o Igor está desde já convidado, a gente extrair novos recortes, novas coisas e tirar deste canhão de luz que você trouxe para cá, dá para tirar muito conteúdo, mas muito conteúdo rico para partilhar. Psíquico, linguístico, comunicativo, imaginário, existencial e, enfim, filosófico. Tá? Então, seguramente, aqui a gente está plantando uma semente que vai aí crescer, tá? E vai vir frutos. Eu deixo aqui aberto se temos alguma pergunta, senão, por favor, Igor, novamente agradecimento e considerações de fecho para ti. Tá? Bom, eu agradeço a todos aí que participaram, agradeço a oportunidade de falar de um autor que é importantíssimo, pouco reconhecido, talvez por não ter tido uma divulgação tão fundamental, mas que estamos aí caminhando, muitas pessoas aí que eu conheço estão trabalhando com... Pensar que o Flusser, ele abre portas importantíssimas aí para a gente refletir em várias áreas, né? Então, ele é interessante porque você consegue colocá-lo em vários lugares. Pensar que o Flusser, quando ele traz esse contexto da fábula, das analogias, ele faz a gente repensar as áreas humanas, de conhecimento, como filosofia, sociologia, antropologia, psicanálise, a história, mas ele faz a gente repensar a área da comunicação também, né? E faz a gente repensar outras áreas, que é o que veio de interesse na parceria que ele fez com o biólogo Bruce Beck para escrever O Vampiro Teus. Porque a biologia começou a se interessar por esse lugar do Flusser. Eu vou lançar uma tese aqui, tá? Ele esbarra muito perto da dinâmica da natureza da retórica. Eu sustento uma tese que um dia eu queria ter tempo de estudar, que é a estrutura da retórica na biologia, tá? Na condição do vivo. Tá? Vivo é retórico, num sentido muito amplo. Tá? E aí eu vou para uma frase mais importante ainda, um pensamento mais importante, que é um pensamento que vai vir do Charles Darwin, num texto que o Darwin escreve para a sociedade de biologia. O pessoal da biologia, quando questionaram a teoria darwiniana da origem das espécies, que o Darwin coloca é apenas uma hipótese. Em momento algum, Darwin afirmou. Quem leu A Origem das Espécies vê que ali não tem afirmação, ali tem hipótese. Sim. Por isso que ele chama de teoria, e ele não chama
realidade, ou de prática, ou de qualquer termo que possa afirmar. Ele chama de teoria. É uma tese. Exato. Enfim. Uma possibilidade. E não a única possibilidade. E como você falou aí, a dúvida desfaz a ingenuidade. Exato. Então, assume e coloque como, igual a nova frase que foi tua, estamos sempre entre o é ou não é. É verdadeiro ou não é verdadeiro? Exato. Quanto à riqueza, Igor, mais uma vez, muito obrigado. E ficou público aqui que Dr. Igor Capelato está convidado a trazer mais riquezas deste baú. Com certeza. Igor, você tem mais alguma coisa? Final? Que fechamos bem aí, né? Fechamos muito bem. Agradeço a todos aí. Até a próxima. Até.